Vamos lá, meus caros do nono ano. Vou fazer uma série de vídeos dessas questões que vocês têm acesso, certo? Inclusive, passei para vocês fazerem algumas. Mas vou fazer essa série de vídeos, postarei no YouTube e mandarei o link via Classroom, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar com essa primeira questão que diz o seguinte. Pedro observou que em determinada hora do dia, a sombra de uma árvore, ou seja, está aqui a árvore, a sombra vai ser tudo isso daqui, ó. Todo mundo concorda? A sombra de uma árvore media 2,5 metros. Enquanto a sombra de uma igreja, então tá aqui a nossa igreja. Essa sombra aqui, ó, vai da igreja até o finalzinho do nosso triângulo. 12 metros. Aí ele fala o seguinte. Determine a altura dessa igreja. Tá aqui a nossa igreja, então tá aqui a altura que eu quero determinar. Quando eu quero determinar algo, como eu não sei, eu chamo de alguma letra. Por exemplo, H, não é isso? Sabendo que é a altura da árvore. Então, tenho a altura da árvore. Mede quanto? 3,2 metros. Perceba, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma semelhança de triângulos, não é verdade? Percebam, eu tenho esse triângulo aqui, que é o triângulo da árvore, que é o triângulo menorzinho, em que essa parte aqui de baixo, ela mede 2,5. E essa altura aqui desse triângulo mede quanto? 3,2. Certo? Percebam então. Eu consigo fazer um outro triângulo, esse triângulo maior aqui, ó, que representa a nossa igreja. Não é isso? Em que essa base aqui, ela vale, que é a sombra, vale 12 metros. Opa! E essa altura aqui, que é a altura da igreja, é o que eu quero determinar, que eu vou chamar de AH. E esses triângulos, eles são o quê? Semelhantes, não é isso? Já que essa altura é paralela a essa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar, pessoal, semelhança de triângulo. Eu posso usar razão e proporção, que a gente aprende desde o nosso sétimo ano, né? E fração a gente aprende desde o quinto aninho. Então, vamos lá. Eu vou, pessoal, relacionar base com base, certo? Tanto é que eu coloquei as duas de vermelho. Então, eu vou relacionar 2,5 com 12. E vou relacionar, certo? Altura 3,5, 3,2, perdão, com altura, que é o que eu quero determinar, que é H. Então, sempre comecei pelo menor, certo? Menor ficou em cima, menor continua em cima. Ah, professor, então poderia colocar o 12 em cima e o 2,5 embaixo? Poderia, desde que você colocasse o H em cima e o 3,5 embaixo. Tá certo? Muito cuidado. Então, razão e proporção, lá no sétimo ano, nós aprendemos que toda vez que eu tiver duas frações e elas forem equivalentes, eu posso fazer a propriedade. O que a propriedade me diz? Que eu posso multiplicar cruzado, né? A gente aprendeu nas aulas como cruz credo. Então, eu vou multiplicar, pessoal. 2,5 com H e vou multiplicar 12 com 3,2. Com 3,2. Perfeito? Então, vamos lá. H é quem eu quero. O que a equação ela me diz? Se o número está multiplicando, passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo.
Mas antes de passar para o outro lado, eu não tenho que multiplicar o 12 por 3,2. Então, vamos lá. 12 vezes 3,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 6. 3 vezes 1, 3. Agora eu vou somar. 4, 8, 3. Professor, e agora o que eu faço? Eu conto o número de casas após a vírgula. Aqui não tem nenhuma, mas aqui tem uma. Portanto, eu vou ter, no resultado, 2 casas decimais. Certo? Deixa eu só tirar essas partes aqui. Perdão, uma casa decimal. Certo? 2 casas antes da vírgula. Então, vamos lá. Vai ficar, então, 38,4. O 2,5 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Professor, o que eu faço agora? Eu vou dividir 38,4 por 2,5. E percebam, quantas casas eu tenho aqui? Uma. E aqui, uma também. O que a regra que a gente já aprendeu nos diz? Todas as vezes que eu tiver uma divisão entre dois números decimais, cuja quantidade de casas após a vírgula, ou seja, esse 4 e esse 5, sejam iguais, ou seja, só tem uma casa após a vírgula em cima e embaixo, eu posso eliminar a vírgula. Então vai ficar 38,4 vai passar a ser 384. E 2,5 vai passar a ser 25. Perceba, é muito mais fácil dividir número inteiro do que número decimal. Então, acho que se a gente fizer 384 dividido para 25, eu pego 38 por 1, 25. A subtração vai dar quanto? 13. Baixa aqui agora o 4. Que número vezes 25 dá próximo de 134? Por 4 dá 100, né? Porque 4 vezes 25 dá 100. Por 5 dá 125. Tá chegando perto. Por 6 dá 150. Opa, passou. Então, realmente era 5. Porque 5 vezes 25, 125. Quando eu subtrair, cuidado, peça emprestado. O 3 vira 2, o 4 vira 14. 14 menos 5, 9. 2 menos 2, 0. Opa, não tem ninguém para baixar. Acrescenta a vírgula e o 0. Opa, 25 vezes 4, como a gente já tinha falado, dá 100. Passa. Tem que ser 3. Porque 3 vezes 25 vai dar quanto? Vai dar 75. Pede emprestado. O 0 vira 10, o 9 vira 8. 10 menos 5, 5. 8 menos 7, 1. Já tem a vírgula? Tem. Já baixei o número? Já. Só acrescento o 0 por 6. Então, H, pessoal, a altura da igreja, ela vai ser esse número aqui. 15,36, o quê? Metros. Certo? A gente usou, então, razão de semelhança, razão e proporção, multiplicação de números decimais e divisão. Tudo isso daqui dentro de matemática básica. Certo? Então, a altura da igreja é 15,36. Só que agora ele quer saber a distância entre a árvore e a igreja. Que é essa distância aqui que eu vou colocar, ó, com o piloto preto. Se tudo isso é 12 e essa parte é 2,5, quanto é essa parte aqui que eu vou chamar de x? É só subtrair, não é isso? 12 menos 2,5. Mas como é que eu vou subtrair dois números que o primeiro não tem vírgula? Perfeito, eu acrescento a vírgula para ficar vírgula embaixo de vírgula. Então vai ficar 12,0 menos 2,5. A subtração. Porque o 12 é nosso total. Então vai ficar
O 2 vai virar 1, o 0 vai virar 10. 10 menos 5, 5. 11, pessoal. Menos 2, 9. E vírgula embaixo de vírgula. Então, a distância entre a árvore e a igreja é de 9,5 o quê? Metros. Perfeito. Usamos todas as propriedades que a gente já aprendeu anteriormente. Razão de semelhança, razão e proporção, multiplicação de números decimais, divisão de números decimais e subtração de números decimais. Perfeito? E é isto.